o do rei Jeoás, para que ele crave essas flechas no chão como se fosse a guerra. Quantas vezes, de que maneira ele desejava que essa revelação de Deus, essa vontade de Deus em usá-lo para derrotar os exércitos sírios aconteceria. Então ele crava só 3 vezes e o profeta fica zangado, porque ele deveria ter ali pegado as flechas, as 6 flechas, provavelmente que estavam ali em poder do profeta de Deus, que foram entregues para Jeoás utilizar. 2 aí, a participação humana na profecia. Vimos que uma profecia genuinamente bíblica tem sua origem em Deus. Todavia, a Escritura mostra também que existe a participação do homem nesse processo. É o que vemos em 2 Reis 13, 14 a 19. A indignação de Eliseu quanto à relutância do rei Jeoás de Israel em continuar a tirar suas flechas, símbolo do livramento do Senhor contra os sírios, é bastante significativa. Deixa clara a decepção do profeta com a falta de discernimento e perseverança do rei. Faltou fé a Jeoás. Ele pensava certamente tratar-se de uma mera cerimônia na qual ele teria apenas uma participação técnica. A sua vitória seria do tamanho da resposta que ele desse ao profeta. Deveria ter ferido a terra 5 ou 6 vezes, mas fez apenas 3. Uma fé tímida obtém uma vitória igualmente tímida. Em o Novo Testamento, o Senhor Jesus irá pôr em destaque essa verdade. Mateus 9, 29. Então, o vaso utilizado por Deus, ou a pessoa, o instrumento utilizado por Deus para trazer uma revelação, é muito importante. Por isso que as profecias devem ser julgadas, porque existe a participação humana. Por isso que a pessoa, ela deve, quando vai pregar, quando vai ensinar, quando vai fazer uma grande obra para Deus, ela deve estar em jejum, em oração, estudando a palavra de Deus, e deve buscar transmitir corretamente aquilo que recebeu de Deus, transmitir para as pessoas, porque passa pela pessoa. Então, se essa pessoa sabe da vida da outra pessoa, ela pode torcer aquilo que Deus está dizendo. Muitas vezes a pessoa diz uma coisa boa quando Deus mandou dizer uma coisa ruim. Ou às vezes a pessoa diz uma coisa ruim quando Deus disse uma coisa boa. Então ela interpreta a mensagem de Deus e transmite, o que não deveria ser feito. A mensagem deve ser dita do jeito que Deus mandou. Então sofre influência a mensagem quando chega no instrumento. Às vezes a pessoa que recebeu, ela escolhe uma maneira de transmitir. Por exemplo, o profeta que veio a Davi, quando Davi pecou, ele recebeu uma mensagem de Deus para entregar a Davi. Ele deveria chegar e dizer que Davi pecou, que deveria morrer por causa disso. Mas o que ele fez? O profeta veio, Natan, veio a Davi, contou toda uma história, perguntando para Davi o que ele faria com alguém que passou lá e pegou a única ovelha de um homem e mandou matar para comer. Então Davi disse que esse homem deveria morrer porque fez isso. Então ele disse: é você esse homem. Então é uma maneira de transmitir. O profeta, ele pode receber uma mensagem e mudar a maneira de transmitir essa mensagem. Ele tem todo o direito de fazer isso. Só que ele não deve misturar as coisas, ele não deve torcer aquilo que Deus mandou dizer. Se ele arranjar uma maneira melhor de dizer, para que ele não arrisque a sua vida, ele pode até fazer isso, mas ele não pode torcer a mensagem que será dada. A mensagem tem que ser dada na íntegra, como Deus mandou. Então aqui nós vemos que Eliseu recebeu a revelação e ele transmitiu essa revelação ao rei Jeoás. E como ele sabia da revelação, quando o rei crava ali 3 flechas só no chão, ele fica ali muito decepcionado, porque ele esperava que o rei tivesse captado, tivesse entendido a mensagem. Quando ele disse para o rei pegar as flechas e cravar no chão, ele entendeu que o rei
era uma pessoa espiritual que entenderia que ele deveria pegar todas as flechas e cravar no chão, como se estivesse vencendo ali os sírios, que aquilo ali era importante, era uma mensagem profética, era um ato profético naquela hora. Mas o rei não tinha nada de espiritual. Aprender coisa espiritual aonde? Seu pai era idólatra, seu avô era idólatra, seu bisavô era idólatra, seu tataravô era idólatra, toda a família terrível. Ele veio lá descendente de Acabe, de Jezabel, né? Então toda a família dele era uma família idólatra, não tinha nada de entendimento espiritual. E o rei não entendeu ali o que ele deveria fazer e fez errado. Então nós devemos exercer uma fé, mas uma fé tal que aconteçam grandes coisas. O que acontece na igreja hoje é isso, as pessoas querem tão pouquinho, estão satisfeitas com tão pouquinho, vão para um culto, ficam satisfeitos apenas com a pregação, apenas com os cânticos, quando Deus tem tantas coisas maravilhosas para fazer, tantas curas, tantos milagres, batismo com o Espírito Santo, libertação, distribuição de dons do Espírito Santo, é tanta coisa para acontecer num culto, e nós ficamos tão satisfeitos com tão pouca coisa. Assim também são as pessoas, recebem o ministério de Deus e ficam satisfeitas apenas por transmitir uma palavra, por ensinar um pouquinho, quando Deus quer usar você para grandes coisas, para muito mais coisas. Então nós devemos ter uma fé que busque mais a presença de Deus em nossa vida, para que nós possamos ministrar essa presença de Deus às outras pessoas. Na parte 3 aí, o último milagre de Eliseu. Então a eternidade e fidelidade de Deus é o tópico 1 e o tópico 2, a honra de Eliseu. É interessante observarmos que o último milagre de Eliseu deu-se póstumamente. Eliseu já estava morto quando ocorre algo que desafia a razão humana, segundo Reis 13, 20 e 21. Essa passagem revela pelo menos dois aspectos dos atributos de Deus. Deus é eterno, ele não morre quando morre um homem de Deus, nem tampouco deixa de cumprir sua palavra quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Então, duas coisas aí importantíssimas. Quando morre um profeta, um homem de Deus, Deus não para com o plano que ele tinha através daquela pessoa. Ele continua o seu plano para frente. Ele tem ali um desígnio, ele tem um plano a ser cumprido. Então veja bem, quando Deus aí arquitetou o plano da salvação do homem, não quer dizer que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, acabou o plano. Ah, Jesus agora morreu, ressuscitou, acabou o plano. Ah, Jesus morreu, ressuscitou e foi embora para o céu, acabou o plano de Deus na salvação do homem. Não. Isso aí é que era o sacrifício perfeito, único, insubstituível para o homem ser salvo. Agora é preciso que a igreja pregue isso. Se a igreja não pregar isso, o que adianta? As pessoas não terão conhecimento disso, não saberão disso. As pessoas vivem na ignorância total sobre isso. Estão aí prisioneiros do pecado, países e mais países que nunca ouviram nem o nome de Jesus ser falado. Povos e mais povos, etnias e mais etnias, sem ouvir o Evangelho. Então, para eles serem salvos, eles precisam ouvir essa palavra, pois as pessoas são as salvas pela loucura da pregação. São salvas quando ouvem essa palavra e eles creem nessa palavra. Então é preciso que a palavra seja dita, seja pregada, e a igreja está na terra para fazer isso. Então, a obra de Deus não para devido à morte de um dos seus servos. Quantos profetas morreram falando da vinda de Jesus e não viram a vinda de Jesus? Depois Jesus vem, morre, né? Ressuscita, sobe ao céu. Depois vem aí o início da igreja. Quantos servos de Deus foram perseguidos, mortos durante todo esse tempo da igreja? E nós continuamos com essa tarefa. Então, o plano de Deus na salvação do homem
passa por tudo isso e continua. É o último dia do homem sobre a terra. O plano de Deus para a salvação do homem continua. Enquanto houver uma pessoa na terra viva aqui, ainda continua a pregação do Evangelho, ainda continua o plano de Deus na salvação dessas pessoas. Então, de repente, você pensa, acabou, o homem de Deus morreu, aquela pessoa morreu, acabou. Quem vai fazer agora o que ele fazia? Não se preocupe, Deus tem sempre alguém para fazer a sua obra na terra. Ao permitir que o toque nos restos mortais de Eliseu desse vida a um morto, Deus mostrava ao rei Jeoás que a morte de Eliseu não iria impedir aquilo que há algum tempo ele havia prometido a ele. Deus é fiel e zela pela sua palavra para a cumprir. Então Eliseu já estava morto, mas Deus não deixaria de cumprir a sua palavra. Deus não deixaria de cumprir aquilo que Deus desejava que acontecesse na vida de Eliseu. Se Eliseu teve uma fé em Deus, dizendo que queria o dobro daquilo que Elias recebeu, e ele assumiu o ministério, ele matou os seus bois, deixou tudo que tinha para trás e assumiu esse ministério, confiou em Deus e confiou que Deus poderia dar-lhe o dobro do que havia dado a Elias, então Deus cumpriria. E aconteceu após a morte de Eliseu, mas aconteceu o último milagre que faltava para cumprir aquilo que Eliseu pediu a Deus e que acreditou que ia acontecer. A honra de Eliseu, além da fidelidade e da eternidade de Deus, que ficam bem patentes nesse último milagre de Eliseu, há ainda mais uma lição que o texto deixa em relevo. Aqui é possível perceber que, mesmo morto, o nome de Eliseu continuaria a ser lembrado como autêntico homem de Deus. Então nós vamos ver aqui que, por esse milagre ter acontecido, veja que é o destaque na vida de Eliseu. Nós vemos na vida de Elias, o grande destaque ali é o desafio aos profetas de Baal e de Azerá. E aqui, o ponto máximo, aquilo que chama a atenção para o ministério de Eliseu, é exatamente esse milagre que aconteceu após a sua morte. Veja que o que mais destaca na vida de Eliseu é o milagre que aconteceu depois de ter morrido. Então, isso glorifica a Deus, isso faz com que as pessoas vejam que não é o Eliseu que fazia as coisas, o milagre, o poder não era de Eliseu, era de Deus. E isso é responsável então pela adoração e o louvor a Deus. Elias subiu ao céu vivo, Eliseu deu vida, mesmo estando morto. Os intérpretes destacam que esse milagre envolvendo os restos mortais de Eliseu mostra que o Senhor possui planos diferenciados para cada um dos seus filhos. Portanto, não devemos fazer comparações nem questionar os atos divinos. João 21, 19 a 23. A Bíblia fala de homens cujas ações continuam falando mesmo depois de haverem morrido. Hebreus 11, 4. Então são planos diferentes em vidas diferentes. Há uma grande diferença aí nos ministérios. Do Elias, a vontade de Deus, então o desejo de Deus é que ele subisse para o céu e provavelmente voltasse durante a grande tribulação. É o que nós pensamos. Agora, na vida de Eliseu, era já que Eliseu morresse. E Eliseu morreu e morreu doente. Assim como missionários, nós enviamos missionário que morre perseguido, ou doente no campo missionário, e já tem missionário que vive lá a vida inteira e nunca tem uma doença, nunca teve uma perseguição e ficou lá e produziu para o reino de Deus. Então cada um tem a sua função no reino de Deus. Importante é sabermos que tanto a nossa vida como a nossa morte podem glorificar a Deus. Uns nasceram para que Deus seja glorificado através da sua morte, outros que Deus seja glorificado através da sua vida. Mas sempre o que importa é que Deus seja glorificado, exaltado e que as pessoas se convertam ao Evangelho. Nós podemos ver, por exemplo, que a morte de Abel, a Bíblia diz que até hoje o sangue de Abel fala. Então veja bem, uma morte que serviu muito. Por quê? Abel morreu devido a oferecer a Deus uma legítima adoração.